Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este que é o quarto e último webinar desta série. Hoje sobre o well-being, a variável estratégica de um ambiente de trabalho positivo e produtivo. E para abordar este tema, contamos, como sempre, com Gonçalo de Salles Amaral, Head of People and Culture Consulting da SEGOC. Olá, Gonçalo. Olá, Luísa, obrigado. E olá, boa tarde, bem-vindos a este que é o último webinar de uma série de 4 sobre o People Engagement Survey, o anterior Índice da Excelência. E mais uma vez faço-me acompanhar pelo professor Henrique Duarte, do ISCTE Executive Education, o nosso parceiro nesta iniciativa desde o primeiro momento. Boa tarde, professor, bem-vindo. Boa tarde, Gonçalo. Prazer voltar a vê-lo e estar neste webinar. E boa tarde a todos os que estão a assistir, que é com muito gosto que estou aqui. Obrigado, boa tarde. Fazendo aqui uma retrospectiva dos outros webinars, que são os 3 primeiros que fizemos. Num primeiro webinar, abordámos aqui a evolução desta ferramenta de gestão. Ao longo destes 8 anos, nós já estamos no 9º ano de existência, e ao longo deste tempo houve adaptações, nomeadamente ao contexto socioeconómico que é relevante para estes temas, e houve esta adaptação e este ajuste na própria ferramenta, no entanto, sem nunca pôr em causa a comparabilidade ao longo dos anos. Sabemos que é algo que é relevante para as próprias organizações, de poderem se comparar ao longo dos anos, e ver a evolução dos próprios resultados e até o impacto das medidas que, entretanto, foram implementadas. E, portanto, mantemos sempre esse princípio de haver essa comparabilidade, mas garantindo que a própria ferramenta não é estática, não está parada no tempo e ajusta-se ao próprio contexto e às necessidades. Também nesse webinar abordámos a temática daqui do rebranding. Foi algo que introduzimos este ano, nesta 9ª edição, e que foi para fazer face também a este desejo de internacionalizar esta ferramenta. Tendo uma ferramenta que já está bastante robusta, muito consolidada, e o facto de pertencermos a um grupo internacional, o Grupo Segos, com presença em várias geografias, é agora a nossa intenção, e já estamos a dar os primeiros passos, de uma forma progressiva, disponibilizar esta ferramenta a outras geografias além de Portugal. Já no segundo webinar, aí começámos a focar um pouco mais em detalhe em algumas componentes relevantes do estudo, nomeadamente as 4 grandes dimensões de análise, que impactam diretamente o envolvimento e o comprometimento dos colaboradores com a organização, as suas próprias subdimensões também, e aqui também reforçámos um pouco as próprias vantagens gerais deste estudo e desta ferramenta. Não só o tema da robustez da metodologia utilizada, das dimensões de análise, mas também a confidencialidade, que é essencial e crítica, quer das respostas dos colaboradores, quer da participação das organizações, que ninguém sabe quais são as organizações que participam, exceto aquelas que são depois premiadas no final do ano, mas também com a sua própria autorização para serem divulgadas. Além do mais, também outras vantagens como a acessibilidade, porque é uma ferramenta que é acessível a todas as organizações, sejam elas pequenas, médias ou grandes, a qualquer setor de atividade, até porque a sua própria inscrição e a participação é totalmente gratuita. Portanto, aqui a ideia era exatamente de manter esta iniciativa como uma ferramenta de gestão a disponibilizar às organizações e aos seus líderes. A única condição é que tenham mais do que 10 colaboradores para poderem participar. Além destas vantagens, também a comparabilidade com o benchmark. Portanto, todas as organizações conseguem-se comparar com o benchmark, seja ele de dimensão, seja ele de setor de atividade. Portanto, pequenas, médias ou grandes empresas e pelos macrosetores de atividade. E ainda, bastante relevante, todo o suporte que é dado e a agilização de todo este processo. Que é dado todo um suporte, quer em termos de plano de comunicação, que é essencial neste tipo de iniciativas, antes, durante e após a aplicação do próprio questionário,
a apresentação dos resultados finais, com a contextualização desses próprios resultados da organização em causa e todo um suporte necessário para trabalhar esses resultados, identificar iniciativas e até estabelecer um plano de implementação ou de ação que depois possa ser implementado, que poderá depois ter ou não suporte da CEGOR, mas aí já é a decisão das próprias organizações, não há qualquer tipo de obrigatoriedade. Já no terceiro webinar, que foi na semana passada, na segunda-feira passada, aqui abordámos e focámos mais num dos blocos adicionais mais relevantes, que tem a ver com o envolvimento e comprometimento dos colaboradores com a organização. Esse bloco mede este nível de envolvimento, mas vai ainda mais além, porque aborda também as intenções de saída e a própria negligência, que também são outros fatores relevantes nesta componente. São dados que são apresentados sempre de forma agregada, seja pela população global que respondeu ao questionário, seja por área da organização ou por empresa, quando participam grupos de empresas, seja até por grupos funcional, poderá ser a agregação ou a desagregação poderá ser diversa, desde que não ponha em causa, obviamente, a identificação ou a capacidade de identificação das respostas por parte dos colaboradores. Este webinar, o quarto e último, vamos nos focar sobre outro bloco adicional. Portanto, nós temos 4 blocos adicionais, 2 deles são rankings, de fatores de tensão e de expectativas de evolução, são no fundo rankings de acordo com as respostas dos colaboradores, o que é mais relevante para ficarem na organização, para se manterem numa organização ou para ser intervencionado e ser melhorado num período seguinte, no caso das expectativas de evolução. Nós vamos agora focar-nos no do well-being, que é um bloco muito relevante e que, professor, este bloco foi introduzido há cerca de 2 anos, se não estou em erro, no rescaldo da pandemia, e tem como objetivo exatamente medir aqui o nível de bem-estar nas organizações, mas não só do bem-estar, também há aqui alguma correlação também com outros fatores, como os fatores que criam aqui alguma pressão e tensão no local de trabalho. Quer-nos dar aqui um esclarecimento sobre estas variáveis que são medidas neste bloco? Ora bem, vou falar sobre ele, mas antes gostava só de chamar aqui a atenção porque o well-being e a importância dele. Porque nós verificámos, sobretudo o ano passado, que o well-being normal, daí que até este ano vamos ter uma nova medida do próprio well-being, bem-estar psicológico, vamos ter uma bem específica, verificámos que esta variável do well-being, bem-estar, era uma variável que acabava por explicar todas as outras. Ou seja, olhando para as 4 dimensões e a sua relação com o envolvimento, nós percebemos que quer a dinâmica organizacional, quer as práticas, quer o clima, quer a gestão de pessoas influenciam, quer o envolvimento adicional, quer a intenção de saída, mas que são explicadas pelo bem-estar. Ou seja, elas todas vão influenciar indiretamente o envolvimento através do bem-estar, ou seja, elas atuam sobre o bem-estar das pessoas e é isso que é fortemente explicativo do esforço adicional, envolvimento adicional e da intenção de saída. Portanto, aí a importância, ou seja, uma variável central na explicação de todas as outras. E a atenção que nós vamos dar. Ora, tendo em consideração os pedidos que eram feitos para explicar, ou seja, não tínhamos tanta ideia desta centralidade, foi pedido aqui pelo a CEGOC, atualmente a equipa que está agora na CEGOC, e depois em colaboração também nós, com isto é Executive Education, porque temos realmente algum tipo de problemática que nós falamos, que fosse explicado como. Então fomos buscar o modelo de exigências e recursos para conseguir explicar então o bem-estar. Esse modelo, o que diz basicamente é, e portanto as variáveis que nós introduzimos é que o bem-estar é reduzido quando há maiores exigências, mas se as pessoas tiverem recursos suficientes para lidar com essas exigências,
então o bem-estar vai se manter ou até aumentar. Portanto, não há uma ligação exclusiva das exigências face ao bem-estar, mas sim uma relação compensada entre as exigências e o bem-estar. Então introduzimos a pressão no trabalho e a mudança de tarefas. Aliás, era a tensão e a pressão, mas elas fizeram só uma variável e a mudança de tarefas. Portanto, a pressão no trabalho, o que diz é se a pessoa sente que está a ser pressionada para trabalhar mais intensamente, se tem mais exigências em termos da pressão social que é feita e do trabalho, e a mudança de tarefas está muito associada àquilo que são os processos de mudança organizacional, na medida que vão ter impacto sobre a atividade dos trabalhadores. Portanto, estas são as exigências principais. Do lado dos recursos, introduzimos duas variáveis adicionais. A autonomia no trabalho, ou seja, as pessoas sentem que têm capacidade de gerir, têm autonomia para decidir, autonomia para fazer. Isso também tem informação sobre o próprio trabalho. Ou seja, não é a dimensão de comunicação organizacional, é a informação sobre a sua maneira de trabalhar. Ora bem, estas foram as 4 medidas adicionais que nós introduzimos, sendo que o modelo de recursos prevê outras 3 que nós já temos no nosso índice, normalmente, que é a compensação e benefícios, as práticas de liderança e o desenvolvimento de competências. Portanto, e o que verificámos é que, de uma maneira avassaladora, as exigências e os recursos explicam o bem-estar. Portanto, se quiser passar então, nós vemos, pronto, isto são regressões lineares, mas facilmente explicar, que temos uma variável que é o bem-estar, e como é que ela é explicada? Vemos que há, para logo, significativamente, as pessoas com mais idade na empresa sentem mais bem-estar, mas se tiverem mais antiguidade, começa a reduzir esta percepção de bem-estar. Portanto, e como se pode ver, explica só por si 13% do bem-estar, ou seja, só estas características demográficas mais se tem supervisão, portanto, quanto mais supervisão, menos bem-estar, só por si explica, dá 13%. Quando juntamos as exigências, vemos que aumenta muito a explicação. Ou seja, realmente se houver mais pressão no trabalho, isto vai levar a mais stress, nós compreendemos esse mecanismo. Se houver mudança de tarefas, isso aumenta, portanto, reduz dramaticamente o bem-estar. Portanto, a pressão no trabalho, portanto, por isso é que está negativo, e como vemos já explica metade do fenómeno, que é estonteante em termos científicos. Ou seja, então, sabendo a amostra que nós temos, é um dado muito robusto. Quando vamos então introduzir ainda mais as explicações dadas pelos recursos, vemos que ela reduz sobretudo o impacto da mudança de tarefas, ou seja, os recursos são variáveis que realmente permitem a pessoa lidar, ou como se diz, coping, com a pressão no trabalho, portanto reduz, mas sobretudo o efeito que a mudança de tarefas tem. Ou seja, se nós tivermos um processo de mudança em que as pessoas têm recursos, como vemos, quase não afeta o bem-estar. Portanto, fica quase nulo. E quais é que são então as variáveis que explicam? Portanto, sobretudo as práticas de liderança, portanto, e nós sabemos o papel das FIAs intermédias é muito, muito importante. Depois, o desenvolvimento de competências, ou seja, o que faz sentido. Se as pessoas estão a mudar tarefas, se houver competências que são apoiadas no seu desenvolvimento, elas vão se adaptar melhor e não vão sentir problemas. Ora, ao contrário, portanto, é isto que também diz, ao contrário, se não for dada essa forma, não forem valorizados também depois em termos de carreira, se não forem reconhecidos em termos de avaliação de desempenho, o que vai acontecer é o contrário. Portanto, a mudança de tarefas vai ser fortemente negativa. E depois, a compensação e benefícios e a autonomia no trabalho. Só secundariamente, a informação no trabalho parece jogar. Ou seja, é o fator que parece tem importância, sim. Agora, quando nós vemos todas estas variáveis, nós conseguimos explicar 85%. Ou seja, é quase uma bola de cristal que vocês têm na mão e que podem fornecer às empresas participantes, dizer o que é que elas conseguem explicar e não explicar do bem-estar que as pessoas têm no seu local de trabalho e os recursos que estão a usá-los ou não, e aqui fazendo o benchmarking comparativamente com outras empresas do setor ou com empresas da mesma dimensão, vocês conseguem mostrar e estamos a explicar
Ora, eu acho isto aqui, isto é quase, devo dizer, de investigador jovem, que não é não é o meu caso, mas é o entusiasmo é idêntico. Estou quase a explicar 100% do fenómeno, ou seja, estou a explicar 85% do fenómeno e, portanto, como disse, com uma amostra soberba. Era isto que tinha para dizer. É fantástico e é importante realmente dar este conhecimento aos participantes e às pessoas que nos estão a ouvir, como podem conhecer realmente as variáveis e o que é que poderão fazer para alterar a situação, se tiverem níveis de bem-estar mais baixos. No entanto, nós também, apesar desta análise já estar bastante robusta e consolidada, não ficamos por aqui. E este ano estamos a introduzir mais duas variáveis, não é? Aqui na análise. Quero explicar estas duas que entretanto, Ou seja, estamos a o que introduzir nesta nós, nova edição. ou seja, o que nós estamos aqui a ver é que o isolamento social pode ser uma variável explicativa. Não percebo bem estas Isto percentagens. é ilustrativo, professor. Isto é Ah, ilustrativo só. isto é um. Porque isto vai sair, há de sair assim depois nos relatórios. Este é o relatório que foi Ah, atualizado para este e foi retirado ainda dos ilustrativos, dos templates dos relatórios. E, portanto, aqueles valores aqui não significam eu nada. agora É até me ilustrativo. assustei. Sim. Mas Não se já assuste. tínhamos, já tínhamos aqui alguma visão mediúnica do que é que ia ser Ainda não. o resultado. Não, portanto, a pressão no trabalho, portanto, é uma das variáveis que é usada, mas depois podem fazer com o próprio well-being. O que foi junto é o próprio bem-estar pessoal. Aliás, se calhar até sou de propor que faça um bocadinho diferente, porem o bem-estar pessoal como central e não a pressão do trabalho, mas depois havemos de discutir isso, porque este bem-estar é o individual, é a medida mais certa, portanto, uma medida internacional com comparação com todas as outras, e o isolamento social. Ou seja, portanto, aqui vou propor, depois acho este modelo interessante, mas se calhar uma pequena inversão de relação de variáveis e o isolamento social. Porque verificamos que em vários setores, mas sobretudo nos setores tecnológicos, está a haver agora problemas que têm a ver com a forma de trabalho e que estão a afetar a pessoa e na sua relação com os outros. Por outro lado, há também um efeito geracional, muito devido à utilização de redes informáticas, que leva a pessoa a sentir-se isolada de onde está. Portanto, e agora, é só uma possibilidade, é uma hipótese, ou seja, os livros dizem isso, mas gostava de ver no nosso mercado se realmente o isolamento social é tão explicativo ou não, portanto, destas variáveis associadas ao well-being. Muito bem. Já conhecemos então este bloco adicional e como é que ele vai ser apresentado também este ano com as alterações ou com o acrescento que foi feito, o reforço que foi feito. De salientar que esta informação sobre o well-being encontra-se apenas nos relatórios mais detalhados. E já agora vou reforçar como é que toda esta informação é disponibilizada às próprias organizações e aos seus líderes e como é que depois poderão utilizar essa própria informação para suportar a tomada de decisão, estabelecer prioridades e plano de ação. Qualquer entidade que participe nesta iniciativa e utilize esta ferramenta de gestão tem garantido duas coisas. Primeiro é a confidencialidade, como disse há pouco, quer a confidencialidade da sua participação, quer a confidencialidade das respostas dos colaboradores, e isto é um tema muito relevante e, portanto, não me canso de o reforçar, e com a sua inscrição, que é totalmente gratuita, tem logo acesso, ou depois de terem respondido ao questionário, tem acesso a este relatório de posicionamento. Este relatório de posicionamento já tem em si muita informação relevante
que importa também referir. Além da informação global dos resultados do estudo no ano em causa, e que está desagregada por dimensão de análise, por dimensão de organização, portanto, pequenas, médias e grandes, e até por setor de atividade, é uma informação muito relevante porque permite um pouco contextualizar os resultados da própria organização. E depois foca-se, este relatório ainda dá um overview global dos próprios resultados da organização em causa, quer em termos do nível de satisfação, nas suas 4 dimensões de análise, nas subdimensões, comparando com o benchmark, e também a nível da taxa de participação, que ela também por si só já é muito reveladora do nível de envolvimento e comprometimento, e também ao nível do inquérito às práticas de gestão. O que é isto, o inquérito às práticas de gestão? Ao mesmo tempo que os colaboradores estão a responder a um questionário sobre a sua percepção em várias componentes organizacionais, um representante da organização responde ao outro mais curto, que tenta aferir as práticas e mecanismos de gestão de pessoas implementadas na organização e o seu nível de maturidade. Nós, com base nisso e nas boas práticas de mercado, atribuímos uma classificação e, portanto, conseguimos ter aqui as duas perspectivas. A perspectiva do que está implementado na organização face às boas práticas de mercado e a perspectiva das percepções dos próprios colaboradores, da sua opinião. E este é um relatório que já tem imensa informação, pode suportar muito a tomada de decisão e é oferecido, é totalmente gratuito e é oferecido. Depois existem ou estão disponíveis outros relatórios que são mais detalhados, que podem ser pedidos a priori, logo quando se inscrevem, quando as organizações se inscrevem, por já o conhecerem, porque já sabem que querem aquele tipo de informação, ou não. Podem, inclusive, solicitar esses relatórios a posteriori, quando olharem para este e tiverem, eventualmente, mais curiosidade em saber de alguns detalhes ou outro tipo de análise sobre esta informação. E então aí temos o relatório de organização, que além de toda a informação que está no relatório de posicionamento, vai depois mais em detalhe, pergunta a pergunta, comparando os resultados da organização com os resultados do benchmark, comparando com o seu benchmark e até a distribuição, o diferencial e a distribuição face às respostas positivas. Tem também toda a informação sobre os blocos adicionais, os 4 blocos adicionais, os fatores de retenção, o nível de envolvimento, as expectativas de evolução num período seguinte e a parte do well-being que abordámos hoje, o top 10 e o bottom 10, ou seja, diferenciais face ao benchmark, e portanto tem toda esta informação adicional. Tem ainda disponível, e isto fará mais sentido a organizações com alguma dimensão, o relatório específico. Porquê que eu digo com alguma dimensão? Porque este relatório, além de toda a informação que o relatório de organização disponibiliza, ainda a disponibiliza de forma desagregada por área da organização. E, portanto, fará sentido em organizações já com alguma dimensão. E, portanto, conseguem ter toda a informação sobre as 4 dimensões de análise, as subdimensões e os blocos adicionais, também distribuído por esta segmentação que é standard, já disponível, é por área da organização. No entanto, pode ser solicitado por outro tipo de desagregação, seja por grupo funcional, seja por empresa do grupo, se estivermos a falar de um grupo que participou com as várias empresas, seja por região, seja por outro tipo de desagregação. Mais uma vez, sempre tendo em conta que não se fazem desagregações ou não permitimos apresentar resultados que tenham menos de, pelo menos, 7 respostas, para que não haja aqui a possibilidade de identificar quem respondeu o quê. Portanto, o volume tem que ser algum. E por essa razão também referi que é um relatório normalmente para organizações com maior dimensão. Existe ainda um relatório que é o de benchmark específico, é muito semelhante ao anterior que falámos, da organização. A única diferença é que o benchmark com que se compara é selecionado pelo próprio cliente, pelo próprio participante.
Porque o benchmark que vem no relatório da organização, por norma, é o benchmark de dimensão, portanto, comparam-se com organizações de dimensão similar. Se quiserem um benchmark de setor de atividade ou alguma tipologia de organizações, nós conseguimos fazer porque temos uma participação muito, muito grande de empresas e, portanto, conseguimos fazer esse tipo de comparação com um benchmark selecionado. Como sempre, temos esse sempre em cuidado, é que nunca revelamos quais são as empresas com quem é que estão a comparar. Podemos dizer quantas empresas é que estão naquele benchmark, até alguma caracterização que não as permita identificar, mas jamais identificamos as empresas com as quais estão a ser comparados. E depois temos este último relatório disponível, que é o relatório de envolvimento organizacional, que abordámos até no último webinar, que tem informação muito similar, na sua maioria, ao relatório da organização, falei há pouco, mas vai um pouco mais a fundo no bloco adicional do envolvimento organizacional, nomeadamente ao mapear as respostas numa matriz de envolvimento que combina envolvimento com intenções de saída. Mais uma vez, isto é feito de forma global, com valores agregados, sem haver aqui a possibilidade de identificar quem é quem, quem respondeu o quê, indivíduos em si, mas sim grupos, populações, digamos assim. Portanto, estes são a forma como apresentamos e como disponibilizamos a informação. Outras desagregações serão sempre possíveis, é uma questão de depois também falar com as próprias organizações, e temos toda esta informação está disponível no site, quer em termos dos relatórios disponíveis, o que é que podem solicitar, serviços adicionais, como por exemplo a realização de workshops. De qualquer forma, qualquer organização que participa também tem disponível e terá sempre uma apresentação dos seus resultados, uma explicação dos mesmos, uma contextualização dos mesmos, isso também é totalmente gratuito, e há alguma troca de experiências e de sugestões em termos de áreas de intervenção. Depois, se desejarem algum suporte no trabalhar dessas iniciativas e de implementar, pois isso é uma questão depois também se falar, mas existe essa capacidade, mas não existe qualquer tipo de obrigatoriedade para tal. E terminaria assim este quarto webinar sem antes perguntar à Luísa se temos questões que possamos esclarecer junto dos nossos participantes. Olá, Gonçalo. Temos, sim, senhora. Então, Ótimo. e a primeira é: a informação disponibilizada no bloco do Wellbeing pode ajudar na medição dos riscos psicossociais? Professor, deixo responder a esta questão. Claramente, sobretudo com a medida que nós estamos a pôr agora de bem-estar pessoal, ela é uma medida que nós conseguimos fazer o paralelo direto com as questões do stress, porque tem a ver com como as pessoas se sentem emocionalmente. Portanto, o que quer dizer que ela por si só é já um indicador do nível de stress que pode haver, porque a pressão no trabalho é a pressão que pode levar a isso. Portanto, ela só por si. Mas quando nós olhamos para todas as outras variáveis associadas a este bloco, conseguimos perceber o que é que pode levar a isso. Ou seja, não é só uma medida descritiva, mas também percebermos o que é que nós, comparativamente ao mercado, por exemplo, vamos pegar na mudança de tarefas. Estamos a ver que realmente nós temos esse fator muito mais elevado. E depois, se compararmos que ao mesmo tempo o nosso desenvolvimento de competências está abaixo, vamos conseguir perceber claramente que isso vai ser o fator que está a causar stress na tal variável de bem-estar pessoal. Portanto, sim, é um muito bom preditor para perceber os riscos que podem haver junto das pessoas. Além disso, o isolamento social, uma variável nova por si só, pode dar indicação de grupos que possam ter riscos maiores. Ou seja,
há aqui depois toda uma literatura que pode explicar e que um certo tipo de intervenções organizacionais que penso que a CEGOC está muito apetrechada para isso, mas, portanto, é uma nova medida que pode indicar aqui mais social mesmo, portanto, riscos sociais. Eu só acrescentaria aqui a tranquilidade que queria passar aos participantes que o facto de nós apresentarmos os resultados finais a todos eles, a todas as entidades que participaram e ajudamos a interpretar os mesmos, serve exatamente por isso, porque se entregássemos só o relatório podia haver aqui questões relacionadas com a sua interpretação dos dados ou ainda pior, interpretações incorretas e portanto nós temos esse cuidado de garantir que haja um entendimento daquela informação e a compreensão daquela informação para depois suportar a tomada de decisão. Deixe-me só dizer que estas medidas são mais interessantes porque todos vocês têm pessoas de psicologia organizacional que podem trabalhar ou consultar pedir a um consultor para fazer um diagnóstico simples, uma análise de clima. Portanto, isso existe. Qual é que é a vantagem de se participar neste tipo de survey? É que vocês têm uma visão comparativa. Ou seja, porque stress existe sempre. Agora, qual é que é o nível de stress? Existe, ou o isolamento social. Por exemplo, o isolamento social, tenho a certeza que vai haver diferenças entre setores. O que é interessante é ver como é que vocês estão relativamente ao setor onde operam. Temos mais, Luísa? Temos sim. Então, próxima questão. Consideram que a pressão e tensão no local de trabalho é essencialmente impactada pelas variáveis que mencionaram, ou seja, autonomia, mudança de tarefas, informação, bem-estar pessoal e isolamento social? Ora bem, aqui é que indiquei, penso que o relatório poderá ter aqui uma ligeira mudança, ou seja, a variável central é o well-being e não tanto a pressão. Ou seja, a pressão explica o well-being. O que ele dá, e sim, é que a relação entre a pressão no trabalho e os recursos vai perceber os impactos que tem. Ou seja, não é dizer que explica-se a pressão, ou seja, a pressão muito é o que há, é o que é feito dentro da organização que cria essa pressão. Agora, a empresa tem ou não tem recursos para lidar com ela e os efeitos que ela tem. Por isso, penso que talvez uma abordagem gráfica um bocadinho diferente seja mais esclarecedora. Sim, é importante perceber isso, que pressão vamos ter sempre, não há como fugir dela. A questão é como é que conseguimos lidar e que mecanismos e ferramentas vamos ter para melhor lidar com ela e a conseguimos gerir da melhor forma. Luísa, mais? Ainda temos mais. Então, que organizações podem participar no People Engagement Survey? Qualquer organização, de qualquer setor de atividade, a única condicionante que colocamos é que tenham mais de 10 colaboradores, porque com menos também à partida também não têm massa crítica para este tipo de análises, não é? Mas tirando isso, qualquer organização, qualquer setor de atividade pode participar e de forma gratuita, é só aceder ao site, fazer a inscrição e se tiverem dúvidas ou questões, no próprio site tem os nossos contactos, quer em termos de correio eletrónico, quer em termos até de número de telefone que vai direto para a equipa e pode esclarecer qualquer tipo de questão que tenham. Ainda conseguimos responder mais uma? Ainda conseguimos, sim. Ainda Okay. temos. Então mais uma. Sim. Então, até quando se pode participar nesta iniciativa? Esta iniciativa está disponível o ano inteiro, portanto, em termos de participação, pode ser a qualquer momento. A questão é, e isto reforço sempre, é que se quisermos participar e para o benchmark e para o ranking do ano em causa, nomeadamente agora 2024, os questionários têm que estar respondidos até 15 de dezembro. Porque em 15 de dezembro temos que fechar, temos que fazer ali um fecho para começar a fazer os cálculos, trabalhar com o próprio Executive Education também, para fazer os cálculos, fazer os cálculos do benchmark, estabelecer o ranking das pequenas, médias e grandes e dos setores de atividade,
e, portanto, para o fazer, temos que chegar ali a um momento em que travamos. Agora, isto não quer dizer que a plataforma e a ferramenta esteja bloqueada. Não, ela continua disponível. Portanto, há muitas organizações até que participam mais tarde ou participam noutra altura do ano e, portanto, é sempre possível. Quando fecharmos o ciclo ou a edição do ano em causa, neste caso 2024, ela só é efetivamente fechada quando entregamos os prémios, normalmente é no final de fevereiro, e depois abrimos a do ano seguinte. E, portanto, é um non-stop, no fundo. Não há aqui interrupções e a plataforma e a ferramenta está sempre disponível. Depois participamos ou não, portanto, normalmente aqueles 2 períodos ali de janeiro e fevereiro, quem participar nesse período não entra no ranking, no ranking e no benchmark, a partir daí já pode entrar no ano seguinte, não é? Já poderá entrar no ano seguinte. E ficamos por aqui, já estamos no nosso horário, ficamos por aqui. De qualquer forma, queria-me despedir sem deixar de dizer que alguma questão adicional que eventualmente não possamos ter esclarecido ao longo destes webinars, ou que possa surgir depois, estaremos sempre disponíveis via os nossos contactos, estão patentes no site, quer a nível do correio eletrónico, quer a nível do próprio número de telefone direto para a equipa do People Engagement Survey. Professor, muito obrigado pelo seu contributo nestes 4 webinars e em breve estaremos juntos porque vamos ter muito trabalhinho para fazer ainda. Foi todo meu e foi muito prazer conviver com todas as pessoas que estão aqui e responder às vossas questões. Portanto, até breve. Obrigado, até breve. Obrigada, até breve. Boa tarde, obrigado.